Olá, meu nome é Suelen e hoje você vai conhecer o caso que infelizmente tirou a vida de uma mãe e de uma filha. Após a morte das duas, a polícia não tinha ideia de que ia descobrir uma coisa muito pior por trás do assassino. Vem comigo conhecer o caso de Alissa e sua filha Anastácia. Eu queria dar um recado para vocês que eu acabei trocando o nome do canal, mas eu voltei novamente para o meu nome. Eu tinha feito um teste, porém o YouTube parou de entregar meus vídeos. Então, se você está assistindo esse vídeo, por favor, curte para mim, se inscreve no canal que me ajuda muito a voltar a ter o engajamento que eu tinha antes. E esse é o recado que eu queria dar para vocês, então vamos pro caso de hoje. Alissa Anne Kane nasceu em 27/7/1987. Ela nasceu em Norwich, na Pensilvânia. Ela era a filha de Stacy Lud e Francis Kane. Alissa era a filha mais nova de 5 irmãos e ela era descrita a princesa da família. Como ela era a mais nova, todos eles acabavam cuidando dela. Ela é descrita como uma menina gentil e amigável, de muita energia e muita personalidade. Ela era uma boa pessoa e ela ajudava até as pessoas que não mereciam a sua ajuda. Jessie Kane, que era sua irmã, disse que ela tinha uma alma tão pura e essa era a sua melhor qualidade. Já o seu irmão Frank disse em uma entrevista que ela era o resumo do que significava a palavra amor. Desde pequena, Alice era uma criança desenvolta. Ela gostava muito de se apresentar, então ela cantava no coral de sua igreja. Ela adorava cantar músicas gospel e é dito por todos que a Alissa tinha uma bela voz. Alissa era uma criança muito ativa e na escola o seu comportamento não era diferente. Ela tinha várias atividades extracurriculares. Ela era a co-capitã da equipe de líderes de torcidas e ela mesma acabava treinando várias crianças. Quando Alice estava quase completando seus 20 anos, ela acabou terminando um relacionamento e por isso ela decidiu procurar novos ares. Alissa era jovem e queria tentar viver a vida um pouco diferente da maneira que ela vivia e em outro lugar. Então, no ano de 2011, ela decidiu se mudar para uma cidade que se chamava Galax. E ela decidiu se mudar para lá para poder cuidar de um tio. Esse seu tio havia perdido a esposa há alguns anos e ele estava com a sua saúde um pouco abalada. Alissa, como era uma mulher boa, decidiu então ir para lá para poder tomar conta do tio. Lá ela começou a viver uma vida nova então. Após algum tempo morando em Galax, Alissa conheceu um homem chamado Austin Alley. Ela acabou se apaixonando completamente por ele. Austin era um homem muito gentil, descrito por todos como adorável e completamente charmoso. Tudo ia super bem na vida de Alissa. Ela cuidava de seu tio, acabou namorando um homem que ela se apaixonou completamente e ela era super bem tratada, até que para completar a sua felicidade, Alissa descobriu que estava grávida de uma menina. Então, no dia 6/6/2014, ela deu à luz a uma menina chamada Anastácia Alley. A partir desse momento, a vida de Alissa estava completa. Ela tinha tudo o que ela sempre quis: uma família e uma filha linda. Ela dizia a todos que Anastácia era o melhor presente que ela havia recebido, que ela dedicaria todos os segundos de sua vida a fazer a sua filha feliz. Anastácia era uma criança linda desde o dia em que nasceu. Uma criança incrível que adorava assistir Dora a Aventureira e amava a cor rosa. Ela amava brincar de bonecas com sua mãe, uma menina inocente e perfeita. A vida de Alissa era a Anastácia. Cada sorriso de sua filha era como se um sol radiasse em sua frente. Infelizmente, após algum tempo em que Anastácia nasceu, Austin Allen foi preso por ter violado o ar-condicionado. Assim, então, o pai dele, que se chamava Michael Alley, acabou ajudando com que Anastácia e Alissa mudassem para a rua de sua casa. Assim, ele poderia dar todo o suporte que Alissa precisasse e também ajudaria na criação da menina. Tudo ia bem e a vida de Alissa e Anastácia estava correndo conforme ela havia planejado. Até que no dia 10 de maio de 2016, a polícia de Galax recebeu um chamado para averiguar uma possível denúncia de homicídio. O sargento Chris Rhines foi o primeiro a chegar no local. A casa, infelizmente, era a casa de Alissa. Um vizinho havia denunciado que Alissa estava morta. Assim que o sargento Chris chegou na casa, ele percebeu que um pedaço da fechadura estava caído no chão. Ele adentrou a casa chamando pelo nome de Alissa. Ele estava portando sua arma, pois tinha medo de acontecer algum imprevisto ali.
Cômodo por cômodo, ele foi averiguando a casa até que chegou no quarto onde Alyssa dormia. Infelizmente, Alyssa estava deitada em cima da cama. Havia um edredom cobrindo seu corpo. O sargento Chris então foi conferir o pulso de Alyssa e infelizmente ela já estava morta. Logo após então, ele pediu reforços e o próximo policial que chegou ao local foi um policial chamado James Cox. Os policiais aguardavam do lado de fora da casa enquanto chegava mais reforços e até a perícia, quando avistaram um homem correndo em direção à casa. Esse homem era Michael Whalley, o avô de Anastácia. Ele chegou e então avisou os policiais de que sua nora morava ali. James Cox já conhecia Michael Whalley e infelizmente foi ele quem deu a notícia ao homem. Nesse momento, Michael disse que ficou completamente sem chão e a única coisa que passava em sua cabeça era onde estaria Anastácia. Os policiais retornaram então para dentro da casa, novamente conferindo cômodo por cômodo, pois a menina poderia estar escondida em algum lugar. Quando chegaram novamente ao quarto, o policial James Cox percebeu que ao lado do corpo de Alyssa havia uma grande coberta azul. Infelizmente, para todos, quando ele levantou a coberta, Anastácia também estava ali, sem vida. O delegado Rick Clark disse que quando chegou ao local, ficou completamente arrasado, pois já havia estado na casa de Alyssa. Um ano antes daquele chamado, ele havia respondido a um pedido de ajuda que ela havia feito pelo Facebook. Alyssa postou que estava com problemas em seu encanamento e que estava sem água, portanto, para fazer a mamadeira de sua filha. O delegado conta que foi até a casa de Alyssa e levou um galão de água para ela. Ele fez isso até que ela pudesse resolver o problema com seu encanamento. Ele também disse que nunca esqueceria do rostinho de Anastácia. Para ele, a prioridade naquele momento era resolver esse caso. A mãe de Alyssa, Stacy Ludd, chegou na casa aproximadamente 20 minutos após o horário em que os policiais chegaram. Ela nunca em sua vida imaginou que iria encontrar aquela cena. Ela disse que apenas estava indo lá conferir se a filha e a neta estavam bem e se precisavam de algo. Nesse momento também ela disse que perdeu toda a sua fala e que seu mundo estava sem chão. Já o pai de Alyssa, Francis Kenny, disse que quando descobriu que sua filha havia partido desse mundo, ficou por 4 horas deitado no chão sem esboçar nenhum movimento sequer. Após esse fato, ele perdeu 11 quilos, pois não tinha nem vontade de se alimentar. Ele disse que não acreditava no que havia acontecido, que batia sua própria cabeça forte na parede para ver se acordava desse infeliz pesadelo. Os detetives J.B. Green e Rob Eison foram os responsáveis pela investigação. Ninguém na comunidade de 7.000 habitantes se conformava com o crime que haviam cometido contra Alyssa e Anastácia. Os detetives não acreditavam que alguém desconhecido havia cometido aquele crime. A casa não estava desorganizada, e apesar de um pedaço da fechadura estar jogada na porta, eles não viram nenhum sinal de arrombamento. Aquilo parecia mais uma pista falsa. Eles também perceberam um cheiro muito forte de alvejante quando entraram na casa. E os 2 detetives experientes sabiam que isso significava que o assassino havia removido toda e qualquer evidência do local. Ou pelo menos achava que havia removido. Durante a investigação, alguns itens foram levados da casa dela, de Alyssa, para a perícia, como cobertores, a garrafa de alvejante que eles acabaram encontrando, amostras de tapete, travesseiros, roupas de cama, um telefone celular, uma faca, até um colchão, 2 bolsas e um aspirador de pó e roupas da criança. Além disso, também levaram algumas fraldas de Anastácia. Eles acreditavam que em alguns desses itens eles encontrariam DNA do assassino. Eles seguiram várias linhas de investigação. Vasculharam a cidade toda. A mãe de Alyssa, em depoimento, disse que sua filha não tinha inimigos. Muito pelo contrário, todos gostavam dela por ela ser uma pessoa muito boa. Ela disse também que, apesar de Austin estar preso, Alyssa não se envolveu com outros homens. Ela aguardava o retorno de seu noivo para casa. Alyssa apenas se encontrava com outras amigas que também tinham filhos, para poder se divertir um pouco. A família de Alyssa e Anastácia deram entrevistas e pediram para quem soubesse e tivesse informações sobre esse crime que levasse às autoridades. Elas disseram que estavam arrasadas, pois uma perda já é triste. 2 perdas para essa família estava sendo insuportável. Uma das primeiras pessoas que a polícia conversou foi um homem chamado Richard Nofsinger. Richard foi quem fez a denúncia que havia encontrado o corpo de Alyssa.
Ele disse que morava próximo, estava caminhando no dia dos acontecimentos quando percebeu que o gato de Alyssa estava andando pela rua. Ele disse que Alyssa nunca deixava seu gato sair de casa e percebeu que algo estranho havia acontecido. Foi quando ele decidiu ir até a casa dela e perguntar se alguma coisa estava acontecendo. Ele disse que quando chegou já percebeu que a porta estava aberta e então entrou procurando a amiga, quando infelizmente encontrou seu corpo já sem vida na cama. Ele disse que visitava a Alyssa frequentemente e que os dois eram amigos. Quando a polícia perguntou se ele havia percebido algo de estranho ou se ele sabia de mais informações, ele disse que não percebeu nada, pois não ficou observando a cena do crime. Disse que quando percebeu que Alyssa estava sem vida, logo ligou para a polícia e não sabia de nenhuma outra informação. Então os detetives pediram a ele se ele poderia fornecer amostras de DNA e sem nenhum problema ele forneceu cabelos, unhas e saliva. Os detetives também investigaram vizinhos, também cobriram o perímetro de 1,5 km da casa de Alyssa, olhando caçambas e latas de lixo, tentando encontrar qualquer evidência que ajudasse a solucionar esse crime. Como qualquer investigação, os mais próximos são sempre os primeiros a serem considerados suspeitos. E por mais que o noivo de Alyssa, Austin Alley, estivesse preso por algum desentendimento, ele poderia ter encomendado o crime contra sua noiva. Os policiais foram então até a penitenciária para poder conversar com Austin. Quando chegaram lá, encontraram um homem totalmente arrasado. Ele disse aos policiais que tudo isso havia acontecido porque ele não estava lá para defender sua noiva e sua filha. Os policiais perguntaram a Austin se ele tinha alguma dívida ou algum desentendimento com alguém que pudesse ter causado a morte delas, e ele disse que não. Porém, Austin acabou apontando um amigo que teria dado trabalho a eles em relação a Alyssa. O nome desse amigo que Austin indicou não é revelado em nenhuma reportagem que eu li, portanto eu vou chamá-lo de David. Os policiais, com a indicação do endereço de David dado por Austin, foram até o encontro dele. Eles acabaram conversando por várias vezes com ele, e eles descreveram o David como um homem totalmente desorientado e inquieto. Disseram que David parecia ter uma desordem mental. Este amigo de Austin teria expressado interesse em Alyssa. Então, quando Austin foi preso, ele decidiu investir e tentar um relacionamento com ela. Os amigos de Alyssa também descrevem ele como totalmente inoportuno. Ele ia até a casa dela fazer visitas mesmo quando ela pedia para que ele não fosse. Uma certa vez, o próprio irmão de David teve que buscá-lo na casa de Alyssa após ela ligar pedindo ajuda, pois ele não parava de importuná-la. Ele também teria dito a uma pessoa que se ele não ficasse com Alyssa, ninguém mais ficaria. Para os detetives, David era o suspeito número 1. Eles tinham certeza que ele havia cometido esse crime. Por várias vezes, como eu já disse, os policiais conseguiram conversar com ele, interrogando. Mas ele, como era inquieto e totalmente desorientado, não parava e não dava tantas informações. E sem provas, infelizmente, eles não poderiam prendê-lo. David também aceitou fazer o teste do polígrafo. Porém, teve também crises e não conseguia parar quieto na hora do teste. O teste do polígrafo não foi concluído, porém ele aceitou fornecer DNA. David também doou cabelos, unha e saliva. Os policiais também coletaram DNA de vários vizinhos de Alyssa, somente para poder eliminar algumas hipóteses. Enquanto tudo isso acontecia, chegaram os resultados da autópsia de Alyssa e Anastácia. Alyssa tinha muitos hematomas. Infelizmente, ela tentou reagir à morte e foi muito violentada. A causa de sua morte foi estrangulamento, enquanto Anastácia, infelizmente, foi morta por asfixia. Algumas das várias reportagens que eu li afirmam que ambas haviam sofrido agressão sexual. Todas aquelas provas coletadas na casa de Alyssa passaram por uma perícia, e no cabo do aspirador de pó foi encontrada uma quantidade de DNA que poderia ser do possível assassino. Esse DNA foi levado então também para a análise. Todos os policiais, investigadores, a equipe da polícia de Galax estava trabalhando incansavelmente, de dia e de noite. Para eles era uma questão de honra resolver esse crime. Após alguma semana, os policiais receberam uma ligação que deveriam investigar um possível suspeito, alguém que eles já haviam interrogado e em nenhum momento havia entrado na lista de suspeito. Esse homem era Richard Noffsinger. Após essa denúncia e uma investigação super rápida, eles descobriram que Richard Noffsinger era um traficante de drogas. E eles jamais imaginaram que a partir dessa denúncia descobririam crimes terríveis.
Imediatamente, eles foram até o endereço fornecido por Richard quando ele deu o primeiro depoimento. Encontraram lá então sua ex-mulher. Ela disse que ele havia passado por lá aproximadamente um mês antes, mas que havia desaparecido. E até então ela não teve mais notícias dele. Durante alguns dias, Richard foi procurado pela polícia, mas infelizmente não encontraram o seu paradeiro. E então, no dia 17 de maio, 2 meses após a morte de Alyssa e Anastácia, às 4h31 da tarde, a polícia de Galax recebeu um relatório do Departamento de Ciência Forense da Virgínia de que o DNA de Richard Nofsinger havia sido identificado e era compatível com a amostra encontrada na cena do crime. Após 2 meses então, a polícia descobriu quem havia cometido aquele crime. No mesmo dia, a notícia se espalhou. Como era uma comunidade pequena de 7.000 habitantes, um falando para o outro, acabaram todos sabendo que ele havia cometido esse crime. Então, após uma ligação anônima, os policiais descobriram o paradeiro de Richard, que foi preso no mesmo dia. Richard já estava preparado para fugir, havia feito até sua mala. Porém, como eu já disse, a polícia de Galax não imaginava que viria a descobrir outros crimes cometidos por Richard. Francis Kenny, o pai de Alyssa, disse em uma entrevista logo após descobrir que o assassino era Richard, que se ele tivesse pego ele antes da polícia, eles não encontrariam nenhum pedaço de Richard. Ele mesmo daria conta de sumir com ele da face da terra. A polícia então descobriu que Richard não tinha um endereço fixo. Ele ficava vagando pelas casas de amigos e de sua ex-mulher. Em algumas dessas casas, a polícia encontrou roupas masculinas que pertenciam a Richard, todas elas com manchas vermelhas que pareciam muito com manchas de sangue. Encontraram também roupas íntimas, lingeries femininas e algumas roupas infantis. Encontraram também perucas, revistas com conteúdo adulto, nariz de palhaço e alguns brinquedos. Eles também apreenderam o celular que Richard usava. Fazendo a perícia, então, no aparelho, descobriram que haviam sido apagados fotos e vídeos. Quando o perito conseguiu recuperar essas imagens, infelizmente ele se deparou com imagens de vários menores de idade sendo abusados por Richard. Haviam nesse telefone 8 vídeos de Richard tendo contato íntimo com crianças menores de idade. Os policiais foram capazes de identificar o local e quem seriam essas vítimas. Richard era um pedófilo. Se aproveitava de mulheres que tinham filhos pequenos e estavam sozinhas para se aproximar e abusar dessas crianças. A polícia não revelou se entre esses vídeos que foram encontrados, algumas dessas crianças eram a Anastácia Ali. A investigação apurou que Richard não era amigo de Alyssa. Ele apenas se aproximou dela alguns dias antes para poder ter contato com a sua filha. A polícia acredita que no dia do crime, ele invadiu a casa para poder fazer de vítima a Anastácia. E então Alyssa, para proteger a sua filha, acabou entrando em luta corporal com ele. Assim, com medo de ser identificado, Richard tirou a vida das duas. Richard acabou fazendo um acordo logo após, e se declarou culpado de 2 acusações de assassinato em 1º grau. Ele resolveu fazer esse acordo para fugir de uma pena de morte. Ele acabou sendo condenado então a 2 prisões perpétuas, uma delas sem liberdade condicional. Pelos vídeos e fotos que foram encontrados em seu celular, ele foi acusado de crime federal de abuso e pornografia infantil. Por esses crimes, ele acabou pegando mais 60 anos de prisão em uma cadeia federal. O pai de Alyssa, Francis Kenny, disse que ficou totalmente descontente com esse acordo que ele havia feito. Ele queria que Richard fosse condenado à pena capital. Já a mãe de Alyssa ficou feliz por não haver mais uma morte. Ela disse que conseguiu permissão para falar com Richard e perguntou se ele havia se arrependido de tudo que tinha feito. E ele disse a ela que havia sim, que se arrependia de tudo que havia feito naquele dia. Ela disse que tudo isso pode parecer muito estranho, mas para ela foi um alívio ouvir essas palavras da boca de Richard. Com a descoberta dos vídeos e fotos, o Serviço Secreto dos Estados Unidos também se envolveu depois na investigação. A mãe da Alyssa disse também após em uma reportagem que sentia muito pelos filhos de Richard Nofsinger, pois ele tinha 5 filhos, que deixaria no mundo para se envergonhar do que o pai havia feito. A irmã de Alyssa disse que elas deveriam ser lembradas como 2 heroínas. Alyssa e Anastácia acabaram infelizmente com sua vida, prendendo um homem que havia abusado de outras crianças e que possivelmente faria mais vítimas. Infelizmente o caso de hoje é muito triste, para mim principalmente que tenho uma bebê, mas eu peço para você comentar se você já conhecia esse caso.
Novamente, eu queria deixar o recado, se você chegou até aqui nesse vídeo, curte pra mim e comenta para me ajudar a resgatar o engajamento que eu já tinha nos outros vídeos. Como todos os vídeos, eu venho pedindo para vocês deixar um coração nos comentários em respeito às vítimas. Então, nesse vídeo, se possível, deixe um coração vermelho para mim. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo caso do canal.